Então, irmãos, eu quero também trazer nessa manhã a palavra do Senhor para aquilo que nós, como família, precisamos ainda aprender muito. Por isso que falamos, para que a gente seja cada dia melhor. Então, eu tenho tranquilidade em falar o que vou falar, porque não falarei para especificamente ninguém, primeiramente para nós. E como falamos, todos nós temos que aprender. Então, se a palavra falar com você nessa manhã, não sinta que sou eu que estou falando. E eu não programei falar para ninguém aqui especificamente, né? Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo o que falar aqui, tanto que quando foram definidos alguns assuntos, eu logo falei, não, já é nesse ponto que eu quero falar. Que o Senhor nos dê graça para falar de acordo com a unção do Espírito Santo também, para que a verdade seja falada em amor, não puramente, simplesmente em verdade, mas em amor também. Queria começar lendo alguns textos. É importantíssimo que a gente abra a palavra de Deus e fale do que leia o que ela fala, né? Porque ela é que vai basear a nossa experiência, ela é que vai basear aquilo que falamos, né? Então, primeiro, não tem como começar a não ser no Gênesis, né? O Gênesis é a base de todo o princípio de Deus para a família. Nós temos estudado o plano divino através dos séculos e se deixar, a gente fica um ano só no Gênesis, né? Tal a profundidade das lições que a gente tem ali, porque ali está o Gênesis, o começo de tudo, e as bases que Deus lançou para o homem estão ali no Gênesis, então não tem como a gente fugir. Vamos lá, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, até o 18. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora dão 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Esses textos eu vou citar ao longo da palavra, mas eu quero já deixá-los lidos para que na medida que eu citar, os irmãos já tenham em mente o que foi lido. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Nós não vamos falar o contexto aqui, mas os irmãos conhecem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Esse é o princípio da criação. 1 Timóteo 2, 13 a 15. 1 Timóteo 2, 13 a 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Tito, um pouquinho à frente, Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E eu vou terminar essa primeira parte aqui lendo Provérbios 31. Provérbios 31, do versículo 10, é um texto um tantinho extenso, mas acho que vale a pena a gente ler, do 10 ao 31. Nós não vamos ler o início, mas aqui são as palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então, aqui tem as lições que a mãe desse rei deixou para ele. E ele está falando aqui a respeito, provavelmente, da sua mãe. Há quem diz que aqui é Salomão falando da sua mãe, usando aqui um outro nome, mas não temos essa precisão. Mas não importa. O importa é que é uma mulher especial e de virtudes, digamos, invejáveis, né? Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá as cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Queria dedicar esse salmo às nossas irmãs, jovens e as mais experientes, solteiras e casadas, né? Que todas tenham como alvo ser como essa mulher aqui. Ser como ela foi, fazer o que ela fez, é muito interessante. Em 2017, irmão, nós falamos aqui, não sei se vocês se lembram, do papel bíblico do homem, como o homem deve se comportar biblicamente e como a sociedade tem agredido e mudado o papel do homem, a figura do homem, a identidade do homem, tanto que a gente tem visto com tristeza que até mesmo dentro do povo de Deus os homens não têm sido masculinos. Tá? Nós lembra que falamos isso? A diferença entre ser machão, né, em ser masculino. Um homem tal como Cristo foi, amável, bondoso, líder e assim por diante. Né? Nós falamos sobre isso. No ano passado, 2018, nós falamos de como a nossa sociedade tem passado por uma revolução. Nós falamos aqui da revolução cultural, que vem desde os anos 50, 60 para cá, e como a nossa sociedade toda tem sido transformada, tem passado por, de fato, uma verdadeira revolução. A chamada revolução sexual dos anos 50, 60, onde todos os padrões e valores mudaram, as famílias foram severamente afetadas e desconfiguradas. E nós estamos vivendo hoje a consequência de uma sociedade que, lenta e silenciosamente, foi infiltrada com valores anticristãos. Nós temos falado com os jovens, né? A gente já teve algumas oportunidades falando sobre como que nós estamos sendo atacados e o ataque vem na base.
A gente, se quiser implodir esse prédio aqui, ninguém vai botar uma bomba no telhado, vai botar nas bases. Quando se faz uma implosão de um prédio, se coloca dinamite nas colunas, porque faz com que aquele prédio caia ordenadamente e de uma forma completa, a demolição dele é completa. E a nossa sociedade, que foi toda construída em bases judaico-cristãs, tanto de questões religiosas quanto de questões morais e civis, o padrão da família, o padrão do trabalho, com o suor do rosto, comer o pão, de você conquistar as coisas com o seu trabalho, a sua família ser mais importante, a sua casa ser um lugar privado, todos esses valores sendo minados na sociedade que a gente tem vivido. E hoje eu queria tratar, da mesma forma, com o mesmo pensamento, no papel da mulher, como o papel da mulher dentro do lar, na sociedade que nós estamos vivendo, está sendo completamente desfigurado, atacado na sua essência. E nós não precisamos falar simplesmente do que está acontecendo lá fora, os irmãos sabem, mas também dentro do ambiente cristão, dentro das famílias cristãs, como nós, devagarinho, devagarzinho, melhor dizendo, a gente vai mudando e vai se adequando a uma mudança de padrão, achando que o mundo é assim, vai mudando e assim por diante, não tem problema. E aí a gente vai permitindo que as bases sejam minadas e, da mesma forma, a gente pode perceber como as igrejas hoje também têm se distanciado muito do padrão bíblico das Escrituras, porque as famílias estão sendo atacadas silenciosamente, silenciosamente. Antes, porém, da gente falar sobre o que tem sido atacado, como tem sido esse ataque, eu gostaria de frisar isso nessa manhã, eu queria falar um pouco desses textos que lemos aqui, quais são os padrões de Deus para uma família, ou, mais especificamente hoje, para a mulher dentro do lar. Então, aqui vale para quem é jovem e casada, ou solteira, ou mais velha. É o padrão de Deus para a mulher, diferente daquilo que o mundo fala. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vai ver, por isso que nós começamos no Gênesis, porque é o Gênesis que traz a base de tudo aquilo que a gente aprende. Aí você vai falar, mas não é uma outra dispensação, nós estamos estudando aqui. A dispensação mudou. A dispensação muda, como a gente tem observado com o tempo. Algumas coisas mudam. A forma com que Deus relaciona com o homem em cada dispensação, em algumas dispensações muda, mas há princípios que são válidos em todas as dispensações. Por exemplo, o princípio da família. O homem, a mulher e os seus filhos. Esse é um princípio que vem percorrendo todas as dispensações. Quando chega no período da graça, o período da igreja, a gente vê o Senhor Jesus ratificando o princípio da criação. Quando os discípulos chegam para ele, Senhor, aconteceu isso, o que a lei... O que estava dizendo lá no princípio? Mas Moisés permitiu, Moisés deu exceção, mas no princípio não foi assim. Jesus, então, vai ratificando a lei, ratificando os princípios da palavra de Deus. Quando a gente chega nas cartas, a gente vê Paulo, em diversas ocasiões, Pedro, falando do princípio da família, do princípio ratificando aquilo que foi falado no Gênesis. Então, a gente tem princípios que vêm desde a criação e que não foram mudados, não estão ultrapassados. E enquanto a igreja estiver aqui, esses princípios estão valendo. Quando entrarmos no milênio, a gente vai estudar nas dispensações do milênio, os princípios de família continuarão os mesmos, para quem for povoar o milênio. Família é um projeto de Deus para o homem, enquanto existir homem aqui na face da terra. Ele não vai mudar. E a gente leu lá no início, quando Deus cria todas as coisas, coloca o homem no jardim, dá ao homem a capacidade incrível de dar nome a todos os seres vivos, e certamente ao fazer isso ele olhava os pares, o boi com a vaca e assim por diante, ele fazia comparação e falou assim, mas e para mim? Para mim não tem, eu não tenho alguém com quem compartilhar, não tenho alguém com quem viver a minha vida comum, e Deus percebe isso. É interessante que quando Deus cria todas as coisas, ele fala, e viu Deus que era bom, quando fez o homem era muito bom, mas Deus falou assim, mas não é bom o homem estar só. Então, se tem uma coisa que não era boa antes da queda do homem, é que o homem estava só. Deus percebeu isso. E Deus fez uma mulher. Agora, interessante, nós lemos aqui o texto que Deus criou do homem uma mulher para o homem.
para completar o homem. E diz a palavra de Deus que ela é uma companheira. Então esse é um primeiro princípio que a palavra de Deus traz para as mulheres. Você, mulher, é companheira do homem, está junto. Não é simplesmente de andar junto ali, de estar na sua companhia, de ter os mesmos alvos, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, andar junto, cooperar, fazer com que nessa cooperação, nessa união, as coisas aconteçam conforme Deus previu. Então não existe, no propósito inicial de Deus, vidas isoladas. Deus criou a mulher para o homem, para que os dois fossem completos. E é interessante que ele não criou uma auxiliadora inferior a ele, para que o homem dominasse sobre ela. Em lugar nenhum nas Escrituras a gente vai ver Deus dizendo para o homem dominar sobre a sua mulher. Diz que ele deveria dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre as coisas, a vida na terra. Mas a mulher ele deveria tratar com respeito, com amor, com igualdade. Ela é igual. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E é interessante também, ele fala assim, uma auxiliadora idônea, trazendo em linguagem mais, digamos assim, mais moderna, Ela é alguém capaz de ajudar em tudo o homem, em tudo. Ela não está numa posição intelectual, de inteligência, inferior ao homem, em hipótese alguma. São seres humanos de igual valor. Deus não olha para homem e mulher, vê a mulher lá e o homem aqui, não. Deus olha para todos com o mesmo valor. Então, a mulher tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Ela foi colocada também, isso está lá no livro que lemos, capítulo 2, versículo 22, fala que ela foi colocada como a mãe. Aqui uma função, aqui não está falando da capacidade dela em relação ao homem, mas ela foi colocada como uma função que o homem não tem. A mulher, ela pode ser mãe. Ela foi criada por Deus com o objetivo de ser mãe. Esse é o propósito de Deus para a mulher, que ela seja mãe. E outro propósito, que ela seja a esposa do homem, aquela que está junto dele. Se não há uma esposa, não há também uma mãe, ou não é? Só há mãe porque há esposa. Então, vai falar ali da intimidade que existe entre o homem e uma mulher, que só pode existir entre um homem e uma mulher, e essa intimidade, essa união, a união sexual entre o homem e a mulher, faz com que nasçam os filhos, e faz com que ela seja mãe. Olha que privilégio que vocês, mulheres, têm. Interessante, uma outra coisa a pensar, quando a gente leu lá em Coríntios 11, 7 a 9, fala que ela foi criada em função do homem e não o homem em função da mulher. É a palavra de Deus que está dizendo. A gente leu lá e fala assim, a mulher foi criada por causa do homem. Ela saiu do homem e não o contrário. Não foi o homem que foi tirado da mulher, a mulher foi tirada do homem. Então a mulher foi feita para o homem. Aí você vai falar assim, mas então ela está numa posição inferior. Não, pelo contrário. Ela é tão importante que ela foi tirada dele para completar com ele e se tornarem os dois uma unidade completa. Não há unidade entre um, há unidade entre dois. Os dois unidos se transformam em um, em alguém que pode fazer algo que um sozinho não pode. Como é que um homem vai gerar filhos sem uma mulher? Olha a importância do casamento. Esses são princípios que Deus dá. Agora, Deus coloca funções diferentes, para o homem e para a mulher. Ao colocar funções diferentes, não está colocando a mulher aqui e o homem lá. Não, são funções, responsabilidades que cada um tem. Você vai fazer para cá e vou fazer aqui, os dois juntos vai fazer com que a coisa aconteça. Deus criou o homem com a função de liderar, com a função de proteger o lar e de trazer a provisão para dentro de casa. Essa é a função do homem. O homem, quando a gente vai trabalhar, a gente fala assim, estou indo para a luta, vou para a batalha, Por quê? Porque a gente está, de fato, indo na busca de provisão para dentro de casa, de recurso para que a nossa família seja assistida. Essa é a posição do homem. Interessante que a Bíblia fala que quem foi iludido foi a mulher. Mas o que a Bíblia fala em Romanos 5,12? Por um homem entrou o pecado. Mas não foi para uma mulher? Mas por quê? Não, por causa de Eva entrou o pecado no mundo. Não, não foi. A Bíblia diz que foi por causa do homem, porque ele falhou naquele momento na sua função de liderança. E na sua função de liderança caiu sobre ele a responsabilidade. O pecado entrou no mundo por causa de um homem, não foi por causa de uma mulher.
Olha as diferenças de funções, né? A mulher, dentro do lar, tem a função, né, de auxiliar, gerir o lar, ajudar o andamento dentro de casa, né? Cuidar dos seus filhos, gerar os filhos, educar os filhos, preparar a família para que ela seja capaz de enfrentar a sociedade, né? E a casa, o ambiente do lar, onde a família reside, é um lugar, a Bíblia não fala nessa expressão, mas a gente pode usar e dizer que é um lugar sagrado, é um lugar santo, um lugar íntimo, é ali onde a gente tem liberdade. A gente sai para o mundo afora, a gente é agredido de todas as formas, né? Quando a gente chega em casa, ali é um oásis, né? A gente tem paz dentro de casa. E quem que faz essa gerência, quem que faz esse cuidado, faz o lar ser um oásis? É a mulher. Ela é quem cuida de tudo isso, né? Paulo, em 2 Timóteo 2:5, mostra que, por causa de Eva ter passado por cima da liderança de Adão, trouxe para ela a desfiguração do seu papel, né? E no contexto da igreja local também, a mulher precisa cuidar, para que ela não fuja da sua posição de mulher, para que também não traga problema para a igreja. Você vai falar, mas peraí, né? Como assim? E Paulo vamos ler esse texto de novo aqui, que eu acho que vale a pena a gente olhar para ele, mediante o que eu estou dizendo, para que a gente entenda melhor. 2 Timóteo 2:5, não, desculpa, 1 Timóteo 2:5, 15, perdão, 2:15. Ele diz assim, 12, não permito que a mulher ensine, ele está dizendo aqui de função, não é a função da mulher na igreja ensinar, e nem exercer autoridade de homem. Autoridade de homem, a autoridade é do homem, não é da mulher, é do homem, a liderança faz parte do homem. Esteja em silêncio. Aqui está um grande problema que muitas igrejas enfrentam. A mulher não pode falar nada? No ensino e na autoridade, não. É o que a palavra de Deus diz. O ensino e a autoridade na igreja local, o ensino e a autoridade no lar é responsabilidade do homem. Isso é papel que vem da criação. Agora, ele fala assim, ela esteja em silêncio. Por que ele diz que ela deve estar em silêncio? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não foi Adão que foi iludido, foi Eva. Agora, ela vai ser preservada através da sua missão de mãe. Então, irmãs, estão entendendo aqui o que eu quero dizer? Não saia da sua posição. Não saia do papel que Deus colocou para você. Você não vai ter prejuízo algum em ficar dentro do papel da esposa, da mãe, da auxiliadora, em submissão à liderança. Hoje em dia a gente vê pastoras, pregadores, assim por diante. Isso é um completo desconhecimento das Escrituras. Isso é um erro, não apenas um erro teológico, mas um erro grave contra a família. Quantas famílias, quantas igrejas estão sendo destruídas porque os homens não mais estão na sua posição de liderança, de ensino e de autoridade. É pesado demais para vocês, irmãs. Vocês não precisam disso. Se vocês olharem para o papel que vocês têm como mães, esposas, auxiliares, e desse papel vocês cuidarem e fazerem dele com a máxima excelência, vocês terão dentro de casa pregadores, pastores, ensinadores, a igreja vai estar cheia deles, porque vocês prepararam dentro de casa os presbíteros, os diáconos, os pregadores da igreja. As mães têm um papel excepcional dentro do lar, a capacidade dela de preparar novas vidas, de ensinar. Eu fui salvo por causa da minha mãe. As minhas filhas são salvas por causa da mãe, dentro de casa. A figura da mãe é importantíssima. O homem tem a responsabilidade na autoridade, na liderança, mas o papel da mulher, se não for feito, bem feito, vai surtir um efeito negativo dentro da igreja. Hoje a gente tem dificuldade, de ver bons ensinadores, bons pregadores. Por quê? Porque as famílias estão sendo criadas sem mães verdadeiras. Lembra de Timóteo? Uma avó, uma mãe. Não fala nem do pai dele, mas fala de uma avó e de uma mãe. Alguém que zelou por aquele homem. Quando Paulo encontra, fala, esse camarada aqui, eu quero ele junto de mim. Olha, Timóteo, você vai para tal lugar, você estabelece presbítero, você ensina a igreja assim. Eu vou te falar essas coisas aqui para que, se eu tardar, você saiba como você se comporta dentro da igreja de Deus. Timóteo era quem era por causa da sua mãe e da sua avó. Olha o papel de uma mãe dentro de casa, a importância. Nós não sabemos muitas vezes nem mesmo o nome, de algumas delas,
Naquele caso, sim, Eunice e Lloyd eram irmãs que cuidaram daquele homem. Agora, interessante também, nós lemos Tito, capítulo 2, o versículo 3 a 5. Paulo está ensinando a um outro jovem, Tito, que ele pudesse trazer para a igreja. A gente ouviu aqui o nosso irmão Guilherme falar sobre a carta a Tito, e a gente sabe, então, que Tito foi mandado por Paulo para orientar as igrejas na ilha de Creta, um lugar difícil, um lugar complicado. E ele fala, você chega lá, você faz isso, faz aquilo, ensina isso, ensina aquilo, e no versículo 2 fala, quanto às mulheres, ou então você vai ensinar as mulheres também, as idosas, que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para escravizar a mulher? Não, olha o que está escrito ali, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando se tem mulheres assim dentro de uma igreja local, a gente tem o avanço da palavra de Deus. A palavra de Deus não é difamada. Então, o que Paulo está dizendo ali? Que as mais experientes deveriam ter como missão, aqui eu falo agora as irmãs mais experientes um pouquinho, a missão de vocês, irmãs, é ensinarem as mais novas, tal como Paulo falou para Tito aqui, que elas usem esse ministério. Qual é o ministério da mulher? Ensinar as mais novas a serem, como ele diz aqui, olha, que amem seus maridos, seus filhos, que sejam sensatas, honestas, boas donas de casa, isso é um palavrão, né, hoje em dia, boas donas de casa, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Irmãs, eu tive pensando nesse termo, até frisei ele aqui, né, boas donas de casa, e tive dando uma pesquisadinha. A gente usa a internet hoje em dia, né, e a gente acaba tendo acesso a algumas coisas interessantes. A palavra boa dona de casa, o que é uma dona de casa? É alguém que cuida da casa, administra o lar, né? E a gente tem uma ideia de achar assim, serviço de casa é fácil, puxa, né? É uma moleza. O que você fez hoje? Arrumei a casa, mas só, né? Só. Não faço isso não, tá, irmãos? Mas a gente, muitas vezes, homens, a gente acaba tendo mas só isso? Eu já fiz tanto, fiz isso, acontecia, aquilo outro, a gente fala tanta coisa. Irmãos, fica um dia dentro de casa para cuidar da casa para você ver, ainda mais se você tiver filhos pequenos. Você pede, como diz o ditado, pede arrego no primeiro dia, né? Você pede demissão já no primeiro dia, porque não é função do homem, o homem não faz isso com a naturalidade. Fica com uma criança meia hora no colo para tu ver. Ela fica um dia inteiro, sem trocar de braço se for preciso, né? E nós não conseguimos ficar 10 minutos, muitas vezes, né? Quem tem filhos ou já teve sabe como é que é. Há coisas que Deus preparou para que as mulheres façam, cuidar da casa, cuidar da roupa. Você pega uma roupa cheirosinha, passadinha, limpinha, né? A comida, a melhor de todas. Eu tenho algumas dificuldades com a alimentação, alguns tipos de comida não posso comer. Eu prefiro levar de casa. Tem gente que fala assim, não, mas só tem arroz e feijão. Assim, beleza, prefiro arroz com feijão só. Aí bota alguma coisinha a mais ali, de repente, né? Do que comer fora, porque a comida de fora me faz mal. A comida de casa é preparada com qualidade, né? Com carinho, né? A limpeza da casa, a organização da casa, o horário de levantar, o horário de colocar a criança para a escola, o horário de dormir, essa gerência do lar, isso não é brincadeira não, é trabalhoso, isso requer disciplina, né? Parece tarefa fácil, mas isso é tarefa de administração. É administração, Deus colocou a mulher para que seja uma administradora do lar, dessa forma, né? Agora, interessante que a palavra no original, lá no grego, eu estive procurando, donas de casa, lá fala assim, o termo lá é oikourgos. Então, são duas palavras, oiko, aí daí deriva a palavra oikonomia, ou economia, ou dispensação, que é o que nós estamos estudando na segunda-feira, e fala do dispenseiro, alguém que cuida, que faz a gerência e a administração de uma casa. Aqui fala a outra palavra, urgos, né? Ou melhor, a palavra oiko, então tem a ver com a administração da casa, do lar, do ambiente familiar. E a outra palavra, urgos, fala de um trabalho, então é um trabalho dentro do lar. Eu procurando um pouco mais sobre essa palavra urgos e as variações que ela tem, não é apenas um trabalho qualquer, um trabalho que você faz de qualquer forma, não.
a definição mais ou menos é um trabalho com um propósito definido. Você vai fazer um trabalho com um propósito definido, com um objetivo a ser alcançado. Então, o que é uma dona de casa? É uma mulher que tem um trabalho com um propósito definido. Há um objetivo em Deus em colocar uma boa dona de casa. Deus quer que a casa seja gerenciada com a máxima excelência. Há um propósito em um lar em ordem. Por que o presbítero não pode ter a sua casa em desordem? Né? A palavra de Deus fala que ele mantém a sua casa em ordem, porque se ele não tiver a sua casa em ordem, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Lá fala, se ele não souber governar a casa, liderar, mas quem cuida, gerencia, administra a casa é a mulher. Então, por isso que ele deve ser casado, por isso que a sua mulher tem que ser uma mulher fiel, por isso que os filhos têm que ser filhos fiéis. Por quê? Como é que você vai ter um presbítero ou uma liderança que não tenha o respaldo de uma casa em ordem? Então, dona de casa é exatamente isso, alguém que tem um propósito definido. O mesmo termo, ou suas variações, ocorre lá em Hebreus 1:10, não precisam de abrir, lá fala que Deus criou o mundo com o trabalho das suas mãos. Fez o mundo com as suas mãos. É exatamente isso. Para que Deus criou o mundo? Para criar o homem para o homem pecar? Não. Deus criou o mundo, criou o homem para que a sua glória fosse conhecida. Há principados e potestades. Então, o propósito de Deus, o trabalho de Deus ao criar o mundo, foi um trabalho com um propósito definido. Da mesma forma que as mulheres trabalham dentro de casa com um propósito. É um trabalho com um propósito definido, fazer com que a sua família manifeste a glória de Deus. Nós temos estudado na classe dos casais o propósito de Deus para a família. Espalhar, né, a glória de Deus, espelhar a glória de Deus e multiplicar com os filhos a glória de Deus. Então, uma família não está aqui apenas para constar, não. Ela está aqui com um propósito definido. Então, existe um propósito definido por Deus para o lar. A glória de Deus avançar. Né? E é interessante que a mulher lá de Provérbios 31, que lemos, a mulher virtuosa, lá no versículo 13, fala que ela trabalha com as mãos com alegria. Aquela mulher ali é exemplar. Tudo que ela faz, ela não faz com má vontade. Hoje eu tenho que aguentar aquilo, não sei o quê. Não há, em momento algum, no trabalho da mulher de Provérbios 31, má vontade, preguiça. Ela fala, acorda em tratar de noite, e a luz dela não se apaga à noite. Então ela acorda cedo, ela deita à tarde, ela tem boa vontade, ela prepara, ela administra a casa, ela faz aquilo com prazer, porque ela sabe que ela está servindo ao Senhor. Não é o marido apenas, não é a família, é ao Senhor. Então, irmãs, quando vocês estiverem diante de lutas, dificuldades que o trabalho doméstico e cuidado da família traz, fala assim, é para o Senhor. As forças vão ser renovadas. Não é para o meu marido. Pode ser que até o marido, nós em algum momento não reconheçamos. Mas o trabalho do lar é feito com as mãos para a glória de Deus, com um propósito definido. Né? Não deve ser encarado, então, como o mundo encara, como um trabalho que rebaixa a mulher. Quando você vai fazer um cadastro em algum lugar, assim, qual que é a sua profissão? A mulher, né, do lar, né? Ela nem movimenta a boca. Né? Eu sou uma boa dona de casa. Eu sou mãe dos meus filhos, da minha família, e assim por diante. Isso é motivo de alegria, de orgulho, não, né, de vergonha. Satanás mudou as coisas. Hoje em dia as mulheres têm vergonha de falar que são donas de casa, que cuidam dos seus lares. Né? Então não precisa, a mulher não precisa se ocupar da liderança do lar, nem da liderança da igreja. Cuida da sua casa. Dá suporte para o seu marido ser o líder, tanto aqui quanto na igreja, quanto em casa quanto na igreja, e você vai cumprir junto com ele a missão que Deus colocou na mão, né, da família para ser cumprida. Por isso que diz que no início, que igreja sem uma família dentro dos padrões e dos moldes de Deus, ela é apenas um ajuntamento qualquer de pessoas. Né? Não vai fazer qualquer efeito, porque se não estiver partindo de dentro de casa, não vai fazer efeito aqui. Pode ser um culto bonito, arrumadinho, ordenadinho, mas vazio. Né? Vamos cuidar das nossas famílias. É interessante que esse termo, eu não vou ler de novo aqui, mas esse termo de dona de casa é o termo que sintetiza a mulher virtuosa de Provérbios 31. Se vocês lerem de novo, depois leiam de novo lá, pensando aqui, por ela ser quem ela é, lá fala assim, que ela vale mais do que muitas joias e riqueza, né? Que ela é de confiança, ela é bondosa, trabalha com alegria, ela cuida dos alimentos da sua casa, ela levanta cedo e faz a casa funcionar, as coisas acontecerem. Ela tem capacidade até mesmo de negociar.
de comprar, de fazer as coisas para que o lar avance. Ela ganha até com esses negócios que ela faz. Para quê? Para que o lar seja suprido, né, de alguma forma. Ela tem capacidade de trabalhar, ela levanta cedo, deita tarde. Reparte as tarefas, né? Mas trabalha também. Ela fala que ela reparte as tarefas para as servas, mas coloca a mão na roca e no fuso, ou seja, ela faz também. Ela não só manda fazer, mas ela faz também, né? Protege a casa do inverno, das intempéries. E aqui, lá no versículo 20, fala que ela ajuda quem precisa. Quando eu estava lendo ali, eu lembrei da mãe do Lossi. Lembra que o Lossi falou uma vez aqui, como a mãe dele era? Ela não podia ver ninguém passando necessidade. Eles tinham um açougue lá, ela ia lá, a primeira carne que ela via, ela passava, né? Cortava tudo fora do jeito, né? Passava um pedaço e levava. Ela não fazia visita a ninguém sem levar alguma coisa. Ajuda quem precisa. Isso é característica das irmãs. Ela não se furta a ajudar quem precisa, né? E interessante que o seu marido é estimado por causa dela. Irmãos, a gente sempre fala, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Não é por trás, não. É junto, né? É junto. Se tem alguém, se tem algum irmão que está fazendo um trabalho, né, com um bom êxito, pode ter certeza absoluta que isso deve-se à presença da sua esposa junto ali. Pode ter certeza disso, não tenha a menor dúvida. Lá fala que ela gerencia a casa com sabedoria, com economia, diligência, sem preguiça. Existe educação dentro do lar. Não tem bagunça, não tem roupa rasgada, não tem roupa jogada para qualquer canto. Isso, irmãs, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Muitas vezes, não precisa de ter nada chique nem caro, mas o que nós temos precisa ser bem cuidado. Isso revela o que está no nosso coração, né? De vez em quando a gente faz alguma visita, alguma pessoa assim, e a gente fala, puxa, mas isso é possível, né? Parece que, como é que a pessoa consegue viver num ambiente assim, sujo, cheio de bicho, cheio de coisa, né? Não, nada contra os bichinhos, mas tem lugar certo, momento certo e o cuidado certo para ele ficar dentro de casa também. Mas tem lugar que você entra que você parece que você está num lugar que não te faz bem. Lá na Casa da Mulher Virtuosa tinha organização, lugar onde se coloca as coisas direito, limpeza e assim por diante, ordem. Tudo simples, mas tem ordem, tem arrumação. Os filhos olham para ela e falam assim, nossa, você é alguém especial. Os filhos a louvam. O marido dela, olha assim, olha, tem muitas outras mulheres assim como você, mas ninguém é como você. Você é superior a todas elas. Sobrepuja todas elas, né? Agora, interessante, para encerrar esse pensamento aqui, a gente inverter para o outro lado e encerrar. Provérbios é um livro que fala da nossa vida em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Se você ler Provérbios, capítulo 1, a gente vai ver que as bases de uma vida bem-sucedida são lançadas lá no capítulo 1. Lá fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso que lá fala? O primeiro capítulo, versículos 7 e 8. Né? E é interessante que ele termina com a mesma tônica. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A chave da porta de Provérbios abre com o temor do Senhor e fecha com o temor do Senhor. Ele fala assim, olha, vocês querem ser felizes e abençoados? Temam ao Senhor. Está vendo um exemplo aqui no capítulo 31 de alguém que temeu ao Senhor e é um exemplo por causa do temor do Senhor. Então, irmãs, acima de todas essas características, tem uma característica da mulher virtuosa de temer ao Senhor. Ela não faz o que ela faz porque ela tem medo do marido chegar e de acontecer qualquer coisa. Não, ela teme ao Senhor. Ela faz isso por causa do Senhor. Ela serve dentro de sua casa, cuida dos seus filhos porque ela teme ao Senhor. Ela quer ver a sua família bem-sucedida porque ela teme ao Senhor. Né? Ela é uma boa dona de casa, ela tem o seu papel, ela faz as coisas com a mão, ela é louvada pelas suas obras porque ela teme ao Senhor. Né? Ela teme ao Senhor. E esse é um ambiente perfeito para o ministério da mulher. Porque ela vai colocar nos seus filhos o temor do Senhor. Irmãos, é o temor do Senhor que faz com que os homens se desviem do mal. É o temor do Senhor no coração dos nossos pais, especialmente da mãe. Eu falo aqui no meu caso da minha mãe. O temor, meu pai também era um homem de temor a Deus, mas dada a proximidade que a gente tem com a mãe, se não fosse o temor do Senhor que a minha mãe tinha, nós não seríamos salvos. Eu conheço a minha natureza, eu sei muito bem do que eu sou capaz. E se não fosse o temor da minha mãe e do meu pai, eu não seria salvo hoje. Então, o temor do Senhor faz com que a sua família seja a família que Deus espera que seja. Agora eu vou verter rapidamente aqui para a gente encerrar. Satanás sabe de tudo isso.
mais do que talvez nós possamos imaginar. Ele provavelmente estava presente lá no Éden quando Deus estabeleceu as bases da família. Ele persegue o homem há pelo menos 6.000 anos, quase isso. Então, se tem alguém, tirando o nosso Deus, que conhece de ser humano, é o tal do diabo. Ele sabe, e ele sabe de tudo isso, né? E a palavra de Deus diz que ele é inimigo do homem, porque ele é inimigo de Deus. Agora, mais do que inimigo do homem, Satanás é inimigo da mulher. Você já percebeu Gênesis 3:15? Eu fiquei um pouco assustado de já ter lido esse texto tantas vezes e não ter percebido que Deus colocou entre a mulher e Satanás uma inimizade. Olha lá, Gênesis 3:15 fala assim, quando Deus dá a sentença por ter pecado o homem, Deus dá a sentença para a mulher e fala assim, eu vou, porei inimizade entre ti, ele está falando, melhor, deixa eu corrigir, Deus está dando a sentença à serpente. A sentença que ele está dando agora é sobre a serpente. Ele está dizendo, eu porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Né? Entre a tua descendência, ou seja, entre a descendência de Satanás, os seus anjos caídos, e a sua descendência, e o seu descendente. Qual é o descendente da mulher? Cristo. Deus está colocando aqui um juízo sobre a serpente, está dizendo assim, enquanto existir ser humano, Satanás vai ser inimigo da mulher. A semente da mulher ele vai perseguir. A gente vê na história, a gente vai ver inclusive isso no plano divino aqui mais para frente, como Satanás persegue incessantemente a semente da mulher. Como em alguns momentos ele matou, lá no Egito, matou os primogênitos, matou, na época dos reis, matou toda a linhagem real da casa de Judá, porque ele sabia que era de Judá que viria o rei, ficou somente Joás, só restou, mas Deus não permitiu. Quando Jesus nasce, o que acontece? Morte às crianças, tentando matar Jesus. Depois que ele não conseguiu o êxito, ele tentou pela cruz, mas mal sabia que ali seria a vitória de Cristo. Então, se existe um inimigo da mulher, ele se chama diabo. Ele odeia as mulheres. Ele odeia as mulheres. E você pode ter certeza que Satanás tem as mulheres na sua alça de mira, no seu alvo preferencial. A tática que ele usou lá no Éden, ele usa a mesma agora. Por que ele não foi no homem? Por que ele foi na mulher? Não é porque a mulher é inferior ao homem, não. É porque os papéis ali eram diferentes. Por que a mulher não pode ser líder na igreja? Liderança, presbitério. Porque Satanás sabe que se ela for ali, ele vai conseguir derrotar. Por que a mulher precisa entender o seu papel que Deus colocou e obedecer? Porque isso vai manter o lar de pé. Então Satanás é inimigo, ele faz de tudo para poder derrubar a mulher. Esse é a forma de agir de Satanás, ele age sempre assim. Lá em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 1-3, que nós lemos, lá Paulo fala do temor que ele estava tendo no seu coração com respeito à igreja. Ele fala assim, irmãos, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados. Aqui ele está falando à igreja, como a noiva de Cristo, sejam enganados e nós nos apartemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Eu tenho medo que isso aconteça. Certamente, talvez, se Satanás tivesse se atrevido inicialmente com o homem, talvez ele não teria tido sucesso, porque ele é o líder, ele foi colocado para proteger. Né? Pode ser que talvez em algum outro momento ele tenha caído, ele poderia ter caído, mas naquele momento talvez não. Né? Agora, a gente olha por a questão do homem ali, né? Se ele tivesse atacado o homem, talvez não tinha tido sucesso, mas ao mesmo tempo a gente vê o poder de influência que a mulher tem. Ela tem um poder, uma capacidade de influenciar o homem que a gente muitas vezes, que vocês, mulheres, ignoram. Vocês têm capacidade de levar o homem para o bem ou para o mal. É exatamente isso que tem acontecido. Hoje em dia, em todas as famílias, a Bíblia fala, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola a derruba com as mãos. A mão que é usada para edificar a casa é a mesma que derruba. Quantas famílias estão sendo derrubadas porque, ao invés de a mulher usar a santidade, a palavra de Deus, a sua posição, elas estão jogando o marido ou a família contra todos e contra tudo. Quantas famílias se levantam contra a igreja porque uma mulher falou, eu não aceito isso, aquilo, e aí o marido vai. O poder de influência que a mulher tem dentro de casa. Né? E a santidade do lar passa pelas mulheres. Passa pelas mulheres.
Então, irmã, se você quiser ter um marido santo, pode ter certeza que isso tem responsabilidade nas suas mãos, né? Quantas mulheres também não entenderam ainda o que é submissão. E pensam que submissão é abaixar a cabeça para tudo que o marido fala sem argumentar e assim por diante, né? Não, em hipótese alguma isso. Submissão é juntos na mesma missão, o mesmo propósito. Se o seu lar der certo, você vai estar junto. Se der errado, você também vai estar junto. Submissão. O Ronaldo falou domingo passado sobre o jugo desigual, né? O perigo de ter. Agora, quanto casamento de crente está em jugo desigual, né? Em jugo desigual, porque eles não vivem em acordo. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Não há possibilidade de haver sucesso ali. Agora, eu vou dizer uma coisa para os maridos, apesar de hoje ser para as irmãs, eu vou dizer, olha, maridos sábios ouvem a sua esposa. Rapaz, se você tiver que tomar uma decisão, está em dúvida, consulta ela. Pode consultar, não tenha vergonha não. Ah, não, se eu consultar, ela vai achar que eu que estou me submetendo, ela vai montar no meu pescoço. Isso não existe. Dê ouvidos ao que ela fala, ela é a sua auxiliadora. E olha, eu costumo brincar na classe de casais, esses dias a gente estava falando, mulher enxerga atrás da curva. A gente está olhando aqui, a gente está vendo, maravilha. Epa, peraí, não. Se a mulher falar, não, peraí, vamos pensar um pouco mais. Ela está enxergando lá, ó, por trás da curva. Você não vê, mas ela vê. A mulher tem a capacidade a percepção, o discernimento que o homem não tem. Então, não faz mal nenhum, né? Quantos maridos têm colocado em risco e ia perder o seu lar por não darem ouvidos à sua mulher, não consultarem as suas mulheres, a sua esposa, nas decisões que tem para tomar. Isso não é vergonha alguma. Não é vergonha alguma. E outra coisa interessante, maridos tolos são aqueles maridos que tratam a mulher como se ela fosse alguém de segunda categoria. Irmãos, é de entristecer o coração ver um marido tratar mal a sua esposa, né, com palavras, com atitudes, né, com rispidez, com grosseria, como se ela fosse, né, como dizer, fica na tua aí, você é de segunda classe. Gente, isso é muito triste. E é mais lamentável ainda a gente ver a esposa se submetendo a esse tipo de tratamento e achar que isso é submissão. Isso nunca foi submissão. Um lar onde habita o Espírito Santo de Deus, não existem as duas coisas. Não existe isso. Há respeito, há submissão, ou seja, eu sei o meu lugar de marido e também de esposa, assim, e os dois juntos ali, nós estamos juntos. Não existe essa de tratar, né? Quantas falhas eu já cometi por não ter dado ouvido à minha esposa. E quantas coisas que eu decidi bem, porque ela me auxiliou. Agora, Satanás tem conseguido usar o poder da mulher e tem conseguido convencer a mulher a usar esse poder contra o propósito de Deus, para o mal e contra o propósito de Deus. Ele incitou, como inimigo que é das mulheres, incitou as mulheres a romper os seus papéis no lar como esposa, né? Como mãe, como educadora e como boa dona de casa. Satanás, ele é terrível, né? E isso deu início ao caos e à derrocada da família. A gente vê como a família daí para frente, né, foi sendo desmantelada, né? Chegou ao ponto de a gente chamar uma mulher hoje de dona de casa, você está xingando ela. Tal foi a desfiguração que Satanás trouxe para a figura da mulher. Agora, interessante que se Satanás conseguiu tirar as mulheres de dentro de casa, da sua função dentro de casa, né, ele colocou nas nossas mentes que é muito melhor você contratar uma babá para cuidar do seu filho, ensinar ele, educar, do que a esposa. Não, ela vai ganhar o dinheiro dela, vai viver a vida dela. Irmãs, eu sei que vivemos em dias difíceis, mas por isso que eu estava falando, coisas que a gente tem que aprender, coisas que a gente precisa absorver, e como igreja não permitir que seja feito. O filho deve ser criado e educado pelos pais, especialmente a mãe. Não existe lugar na família cristã de um terceiro. A gente tem a sogra, né? Eu tenho a minha sogra, que nos ajudou muito, isso não é problema, está dentro de casa, mas pai e mãe é o responsável pelos filhos. Se os seus filhos forem bem educados ou mal educados, é responsabilidade sua. Mas a babá que eu contratei, né? A mulher que tu me deste, né? A mesma desculpa que Adão usou. A babá não soube educar, mas você que colocou a babá para cuidar. E a gente vê que a função de educação dos filhos, quem educa é a escola. A escola não é para educar filho.
A educação vem de berço, é isso que nós ouvimos durante a nossa infância. É pai, é mãe que ensinam os princípios, os valores, ensina sobre a vida sexual, a vida moral e assim por diante. O caráter é formado por pai e mãe. Terceirizar isso vai fazer com que a família sofra. Ah, mas eu preciso trabalhar. Tá bom, irmão. Né? Depois eu quero dar umas sugestões, mas toma cuidado. Irmãos, toma cuidado com a escola. Mande seu filho para a escola, assim como Joquebede mandou Moisés lá para o Egito. Ele já estava formado, educado. Quando ele precisou decidir, Hebreus fala, chegou o momento de decidir. Ele escolheu. Ele escolheu. Vai haver um momento que os nossos filhos vão precisar decidir. Sozinhos. Não vou estar ali do lado delas para poder decidir por elas. Elas vão decidir por elas. Ela vai lembrar, meu pai, minha mãe falaram isso. Eu escolho o que eles disseram. Moisés decidiu, escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Mas ele saiu de casa pronto, completamente educado. Josias falou sobre isso na quinta-feira. A educação vem de berço, né? Quando a mulher ganha essas liberdades, liberdade, tá, entre aspas aqui, que o mundo diz que deu para elas, a mulher na sociedade moderna, ela nunca foi tão escrava quanto em todas as épocas da mulher. Ela é escrava da aparência. É ou não é? Ela é escrava da aparência. Hoje as mulheres tem mulheres lindas fazendo plástica, porque acha que está faltando alguma coisinha ali para melhorar. Escravas da aparência. Na verdade, estão escravas do diabo. Do diabo, porque, gente, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa que será louvada. É aquela mulher que tem um corpo todo trabalhado, né? Não estou falando para vocês não se cuidarem, cuidem-se, mas não é esse o foco, não deve ser esse o foco da mulher cristã. Elas se tornaram escravas da sensualidade. A sexualidade feminina, a pureza de uma mulher, agora se tornou objeto para vender tudo, até chinelo de dedo. A chinela havaiana se vende com uma mulher seminua. Ela se tornou escrava do seu corpo, né? Ela também se tornou responsável por suprir o lar. A tarefa é do homem. A gente vê na mulher virtuosa que ela ajuda, ela faz. Ela não é pesada a ele. Isso tudo bem. Mas a tarefa é do homem. É do homem. Irmão, se for preciso levantar ainda 2 horas mais cedo e deitar às 2 mais tarde, fazer um turno aí de 15 horas para você manter bem a sua casa, faça. Ou quem sabe, abaixa um pouquinho o padrão de vida. A gente não precisa de tudo que a gente acha que precisa. Você precisa de celular de última geração, televisão LED 8K, 4K, sei lá o que é, e assim por diante, internet fibra com 350 megas, isso tem necessidade. A gente viveu até 10 anos atrás sem nada disso e não foi infeliz. Muitas vezes a gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que ter um padrão lá em cima, aquele padrão que a sociedade nos impõe. E aí a mulher tem que sair de dentro de casa, porque nós não damos conta sozinhos de manter esse padrão. Filhos, Deus me livre, filhos dão uma despesa, né? E assim vai. Olha o que Satanás tem feito conosco, né? E acaba que ela tem que ajudar a prover o lar, ela tem que ter uma carreira profissional, né? E além de tudo, ainda tem que cuidar da casa e manter suas tarefas dentro de casa. Então, sim, Satanás tem nos oprimido, irmãs. Mas eu não quero que nenhum de nós seja influenciado por Satanás e sejamos escravos dele. E sair da nossa casa e deixar de cuidar da nossa família. Satanás, os efeitos dos ataques de Satanás podem ser vistos dentro do nosso lar. Quais são? Os filhos são criados por terceiros, vão muito cedinho para as creches, ali aprende o que não deve. E a gente conhece o ambiente escolar no Brasil, especialmente, que eles são doutrinados desde muito cedo, né? Doutrinados mesmo, em valores, em questões de sexualidade, de moral e assim por diante, nas escolas iniciantes, no início. Né? Outra coisa interessante, as famílias já não têm mais muitos filhos, não é? Filho se tornou um estorvo, um empecilho. Né? A gente sabe que há irmãs que Deus não permitiu que tivessem filhos, aí Deus vai cumprir o seu propósito nessa família da mesma forma. Mas quantas hoje em dia falam, Deus me livre, filho só dá trabalho. Tem gente que fala, Deus me livre, não vou nem te pensar em filho, que me dá até um arrepio. Filho se tornou uma maldição, enquanto que a palavra de Deus fala que é bênção, é herança do Senhor. Mas é o efeito do ataque de Satanás, transformando filhos em estorvo. Quantos filhos já não se convertem cedo mais? Ou nem se convertem. Nem se convertem. Quantas famílias... Irmãos, a gente tem visto uma realidade
A gente vai para algumas igrejas, a gente não vê criança. Isso é aterrador, isso é desolador. Como é que vai acontecer o futuro dessa igreja? Não tem criança. A hora que morrer o último velho, fecha a porta e vai todo mundo não, né? Porque todo mundo já foi. Não vai ter ninguém nem para fechar a porta. Não tem filhos, não tem crianças, não tem jovens. A gente vê lá uma turma já mais idosa, que bom que aqui a gente tem, né? Tem todas as faixas etárias, mas isso é uma triste realidade. Os filhos sumiram das famílias. Satanás conquistou direitinho o seu propósito. Enquanto que no mundo muçulmano a média de filhos é de 8, e eles não perdem nenhum para nós. Nenhum para nós. Então, assim, a gente vê com tristeza, né? Quantas vezes os padrões da sociedade estão nos sendo empurrados, né? Há atritos e de competição entre os cônjuges, né? E talvez, assim, por quê? Por coisas idiotas da vida aqui, coisas simples da vida aqui, a gente está brigando. O que tem acontecido nos nossos dias? O aumento do divórcio, né? E da separação entre os casais. Há mais divórcio no Brasil do que casamento. Há mais divórcio do que casamento. Olha que tristeza, né? E as mulheres também passam a ter que assumir uma postura masculina, né? De ir para a luta, de enfrentar, de prover o lar, papel que Deus deu ao homem. Né? Deu ao homem. A gente não nega a igualdade entre as mulheres, né? Entre homens e mulheres, mas a gente precisa reconhecer a diferença de papéis. E, irmãos, nós estamos vivendo o fruto desse ataque de Satanás. O que tem acontecido na nossa sociedade? Vocês têm ouvido falar de pedofilia quase todo santo dia. Esse é o propósito de Satanás. Ele quer que a criança inicie na vida sexual bem cedo, muito cedo, porque ela sabe que isso vai acabar com os valores cristãos, né? Tem um autor de novela chamado Dias Gomes e Janete Claire. Quem aqui já ouviu falar? Vocês já viram, né? Essa novela, né? Qual foi a novela que eles escreveram? A primeira novela, uma das primeiras. Roque Santeiro. Roque Santeiro. Foi uma novela que fez um sucesso muito grande naqueles anos 80. Ela foi censurada nos anos 70 porque ela realmente tinha problemas graves. Mas qual que é o enredo básico da novela? Era uma mulher que tinha um marido canalha, infiel, mau, que a tratava como se fosse um lixo, e ela se apaixona por alguém, um lorde, né? Educado, bondoso, né? E assim por diante, alguém que, puxa, esse é o marido dos sonhos que eu queria ter. Só que a novela leva a opinião pública a dizer assim, puxa vida, como é que essa mulher vai ficar com esse homem aí e não aquele outro? Porque aquele outro é um maravilhoso. Mas no Brasil não tem divórcio. Puxa vida, essa mulher vai estar fadada, porque não tem divórcio, fadada a viver os seus dias com um homem desse. Sabe o que aconteceu? Poucos meses, não foi anos não, poucos meses depois o divórcio foi aprovado no Brasil. A opinião pública foi mudada de uma forma que caiu a coluna da fidelidade conjugal. Claro que a fidelidade não cai só porque aprovou o divórcio, mas ao aprovar o divórcio e tornar aquilo uma lei, legalizar o divórcio, derruba-se a construção da sociedade judaico-cristã, alcançou o seu objetivo, né, de destruir a família. E nós estamos vivendo hoje as consequências da geração do divórcio. Qual é a consequência da geração do divórcio? A homossexualidade. Ali foi a base. Hoje em dia, porque assim, você pode observar os casos de homossexualidade, você vai ver, tem problema lá na infância. Um pai, uma mãe, uma briga que houve entre um pai e uma mãe, uma separação precoce. Pode olhar, tem quase que 90%, ou se mais, talvez, dos casos de homossexualidade numa criança, num menino, tem origem num problema familiar, especialmente ligado ao pai. Uma criança que foi criada sem o pai, ou que o pai abusou, tratou mal a sua mãe e assim por diante, mais tarde ela parte para a homossexualidade. Satanás sabe, conhece, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, quando ele conseguiu fazer com que o divórcio se tornasse legal no Brasil, ele conseguiu destruir a família. E a gente vê isso com tristeza. Até líderes cristãos, chamados evangélicos, divorciados e casados de novo. Não existe igreja onde existe esse tipo de coisa, né? Não pode. E a última coisa é que a gente está... há uma pesquisa, melhor dizendo, do IBGE,
que a maior parte dos divórcios no Brasil são pedidos pelas mulheres. São as mulheres que pedem o divórcio, não são os homens, né? Aí eu te pergunto, quem mais assiste novela? Os homens ou as mulheres? São as mulheres. Satanás é inimigo de vocês. Então, quando vocês param para ouvir novela, ele está atacando vocês. No subconsciente de vocês, ele está mudando aquilo que ele quer mudar. Pode não alcançar o objetivo com você, mas ele vai alcançar com o seu filho, a sua família. E a gente está adiante, irmãos, da elaboração do papel da mulher. Ela não quer mais ser mãe. Mulher não quer mais ser mãe. Não é? Ela não quer mais ser esposa. Se ela não quer ser mãe, não quer ser esposa, o que ela quer ser então? A gente vê uma campanha brutal, diabólica, satânica, a favor do aborto. A gente vê na televisão as artistas aí, essas atrizes de novelas aí, lindas, falando assim, meu corpo, minhas regras. Já pensou o que elas estão dizendo? Se eu quiser, eu mato mesmo o filho que está aqui dentro. É meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Irmãos, eu fiquei pensando nisso e me veio à mente Manassés. Manassés é um filho de Ezequias. Esse homem, a Bíblia diz que ele foi mau, perverso, fez tudo para desagradar a Deus, foi um dos piores reis de Israel. Ele chegou ao ponto de pegar os seus filhos e oferecer num altar para serem queimados a Moloque. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia, quando uma mãe atenta-se contra o seu filho no seu ventre. O seu ventre se torna um altar onde o seu filho é sacrificado a Moloque. Já pensou nisso? Um sacrifício humano. Você está derramando o sangue de uma vida inocente que não teve nem a chance de vir a esse mundo. Você está usando o seu ventre, o seu útero, que é um lugar onde Deus reproduz a cada concepção o milagre da criação. Não é? Quando a união ali do espermatozoide com o óvulo, ali se forma uma nova vida, um milagre de Deus, naquele instante há uma nova vida. E Satanás chegou ao ponto de tal inimizade que ele tem com a mulher, que ele convence a mulher a dizer que meu corpo, minhas regras, eu mato mesmo. Transformou o ventre dela num altar de um sacrifício humano. Isso é terrível. Isso é terrível. Que Deus nos livre, né? A mãe e a mulher são aquelas que conseguem dar identidade à família, manter a família unida. Não é, Ronaldo? Quando a nossa mãe foi, a gente perde um pouco a graça de ir lá, né? Parece que a casa está faltando, e está mesmo, né? A gente ama os nossos irmãos, a gente ama, mas a mãe que dá identidade à casa, a mãe que cuida de casa, a mãe, a gente vai lá por causa da mãe, mas as meninas de hoje não sonham mais em ser mães. Elas sonham em ser engenheiras, ter aventuras pela vida e assim por diante, fazer e acontecer, né? As mulheres de hoje em dia estão frustradas, né? Porque sofrem pressão diária de toda a sorte, né? Para que elas sejam iguais aos homens, na responsabilidade, né? Iguais elas são no valor, mas nas responsabilidades, né? E, irmãos, devemos assentar na nossa casa e falar, e reprogramar os nossos objetivos como família. Será que não vale a pena, talvez, diminuir um pouquinho o padrão de vida, sabe? Para sobrar um pouquinho mais de dinheiro, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, para ter uma vida mais sossegada. Será que não seria hora, talvez, de parar, de falar assim, não, eu vou me abster de trabalhar fora ou de alguma coisa? Isso aí cada um vai sentar e colocar isso dentro de casa. Para eu dar mais foco para o meu filho. Está um momento que eu preciso de educá-lo, ensiná-lo, levá-lo a Cristo. Irmão, você tem muito pouco tempo. Como Joquebede teve muito pouco tempo para influenciar o coração de Moisés, você também tem muito pouco tempo para influenciar o coração do seu filho, porque ele vai ser bombardeado diuturnamente, é celular, é internet, é escola, é amigo e assim por diante. Então você tem que fazer o dever de casa muito cedo, para você não perder seu filho. Acomodar um pouquinho o padrão de vida mais simples, mais humilde, para não perder a sua família. O mundo é um deserto, irmãos. Nossos filhos vão passar perrengue lá fora, como a gente costuma dizer. E se eles não forem preparados, vão sofrer. Vai entrar nas faculdades, meu amigo, pode esperar, teu filho vai ser brutalmente violentado intelectualmente. Está aqui a Mariana, que tem nos relatado algumas situações. Se não tiver firmes em Cristo e na rocha, eles vão partir para o ateísmo, vão partir para drogas e para a homossexualidade e assim por diante. Isso eu estou falando de coisas, de fatos que tem acontecido dentro de igrejas nos nossos dias. Não estou falando de fatos hipotéticos, não.
porque estão saindo de dentro de casa sem o preparo. A gente acha assim, não, tem que estudar. Cultura e conhecimento não é igual a tempo de estudo em banco de sala de aula. Eu te pergunto, quantas pessoas intelectuais muito ricas você conhece? Eu conheço um monte de gente rica que não é tão intelectual assim, que nem estudou tanto tempo. Eu conheço, inclusive, pessoas que são muito bem financeiramente e que têm 4ª série primária, igual antigamente a gente falava. Então, cultura e conhecimento são coisas diferentes. Tempo de faculdade, tempo de estudo não é igual a sucesso profissional, não. Tem muito taxista aí, com respeito aos taxistas, que são formados mestres em isso e aquilo, não consegue. Aí ele tem que fazer uma profissão que não foi aquela que ele se preparou. Então, a mulher tem um ministério fabuloso, né? Você será muito mais feliz e contente, né, tendo todos os seus filhos salvos, servindo ao Senhor, de que você vê todos os seus filhos bem profissionalmente, mas longe de Deus, longe de Deus. Eu termino falando mais uma vez da minha mãe. Hoje é dia das mães, né? Ela não está aqui nesse mundo, ela está com o Senhor. Mas eu a incluo na galeria da mulher virtuosa, né, de alguém que temeu ao Senhor. Não foram poucas as vezes que ela disse, olha, não faça isso porque isso não agrada a Deus. Não faça isso porque não é porque teu pai vai chegar e vai te dar uma coça, não. É porque isso não agrada a Deus. Deus não se agrada disso. E eu falo para a glória de Deus, ela temeu ao Senhor até o último dia da sua vida aqui. E pela misericórdia de Deus e por causa do temor do Senhor, todos os 9 filhos dela são crentes em Jesus. Maridos e mulheres com quem nós nos casamos, somos todos salvos em Jesus. E até aqui os netos e bisnetos dela também salvos em Jesus. Eu falo isso, irmãos, com muita alegria, com humildade, né? Mas eu atribuo isso, né? A minha mãe viveu uma vida simples, não tem busto em praça alguma, o nome dela não está nos anais aí da cultura, da intelectualidade, ela não fez dissertação sobre mestrado, sobre isso ou aquilo, não fez nada disso, mas ela era uma mestra do bem, ensinou todos os seus filhos a temerem ao Senhor. Ela viveu como Moisés viveu, ela contemplava o galardão. Irmãos, a gente vive achando que a recompensa da família é aqui, não é aqui. Não é aqui que vamos ser recompensados, irmãos, não é aqui que você vai ser recompensada, não é aqui, é lá no céu. Minha mãe viveu esperando o galardão lá no céu, ela morreu tendo no seu coração o desejo de chegar lá e de ir lá receber o galardão, de ver todos os seus filhos salvos. Não deixa que a sua família sofra os ataques de Satanás. Não vamos deixar, irmãos. Vamos ser fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Me perdoem se eu, talvez, abordei algum assunto que pode ser particular de alguém. Não foi essa a intenção. É que você pense, à luz das Escrituras, aquilo que a gente pode viver nos nossos dias, né? Com a sua família, você senta e vê o que você pode fazer diferente daqui para frente. E falei na quinta-feira, se depois de um mês falando sobre família, no final nós não fomos melhores, nós jogamos tudo fora. E o Senhor vai pedir contas depois, por que você ouviu aquilo e não fez? Então que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.